Graça e paz. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal de meditações. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua confiança. Que Deus possa estar abençoando a sua vida no dia de hoje, suprindo as necessidades do seu coração e trazendo paz, alegria e crescimento, edificação na sua vida. Que você possa se inscrever ali no nosso outro canal, IG Batista Guanhães. Ali nós temos 3 mensagens por semana, aqui 2 mensagens por semana, 2 meditações por semana. E hoje eu queria ler um texto com você, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. E é o que eu queria meditar no dia de hoje aqui com você, extraindo aqui alguns princípios espirituais para a nossa vida, para o nosso crescimento. 1 de Coríntios 11, Paulo aos Coríntios 11, verso de número 29, que diz assim a palavra de Deus: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E o que eu quero pensar com você hoje? O que eu quero meditar com você aqui baseado nesse texto da palavra de Deus? O que é discernir o corpo? O que é discernir o corpo de Cristo, o corpo do Senhor? Nós estamos vivendo um tempo de pandemia. E a pandemia, ela trouxe muitas coisas. Mas eu queria destacar 2 coisas que para mim eu considero como importantes, essenciais e fundamentais. A pandemia trouxe várias coisas, mas eu queria destacar 2 que eu considero aqui cruciais. A primeira coisa que a pandemia trouxe, ela trouxe uma guerra. Existe uma guerra. Há uma guerra no mundo espiritual para se estabelecer, para estabelecimento de tronos espirituais na terra. Então o que a pandemia trouxe? Uma guerra espiritual por estabelecimento de tronos espirituais na terra. E aí, eu não vou me conter no contexto da terra, eu vou me conter no contexto do nosso país, o Brasil. Será que tudo isso que a gente está vendo, tudo isso que a gente está vivendo, será que é uma coisa normal? Será que tudo isso que você tem presenciado, será que isso é natural? É no plano natural? Não. A pandemia, ela trouxe uma guerra espiritual por estabelecimento de tronos espirituais na nossa nação, no Brasil. Há uma guerra acontecendo para tronos espirituais serem estabelecidos no nosso país, para tronos espirituais serem estabelecidos no estado que você mora, para tronos espirituais serem estabelecidos na cidade aonde você se encontra. E existe aí, é iminente, existe aí o risco de uma guerra civil. As forças armadas estão em alerta. A qualquer momento pode haver uma intervenção militar no nosso país. Pode haver uma guerra civil no nosso país. E nós estamos então, a pandemia trouxe uma guerra espiritual por estabelecimento de tronos espirituais. E quem é o representante de Deus na terra hoje, historicamente? A igreja. Quem é o exército de Deus na terra hoje? Nós, a igreja. E qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido a postura do exército de Deus? Será que nós estamos prontos? Será que nós temos entrado na guerra, na batalha? Não! Nós estamos aí com as prevenções, álcool gel, máscara,
lavar mãos, não ter toques, cuidados, isolamento social. Lembra lá daquela passagem que um jovem é trazido para os discípulos de Jesus e ele é endemoniado e os discípulos, eles não conseguem expulsar aquele demônio da vida daquele jovem? E aí Jesus vem, expulsa, e Jesus vira e fala para dar um ensinamento ali para os discípulos e deixa um ensinamento para a gente. Fala assim, olha, existem castas que só saem com jejum e oração. Quem ensinou isso foi Jesus, não fui eu. Ok? Querido, tem coisa que é com jejum e oração. E qual tem sido a nossa postura como igreja diante dessa guerra espiritual por estabelecimento de tronos espirituais no nosso país, na nossa nação, no nosso estado e na nossa cidade? Nós estamos aí de bracinho cruzado. Nós estamos aí esperando as coisas acontecerem. Então tem que haver mudança de postura, de atitude. Tem pessoas que eu sei, estão pagando preço, oração pelas madrugadas, jejum, oração, clamando pela nação. Glória a Deus por essas pessoas, por esses valentes de Davi da nossa geração. Mas a grande maioria está na pandemia, morrendo de medo. Uma segunda coisa que a pandemia trouxe, então a primeira coisa que ela trouxe é uma guerra espiritual por estabelecimento de tronos espirituais na terra. Uma segunda coisa que a pandemia trouxe é que está sendo plantada, está sendo semeado na terra a semente da apostasia. E o que é apostasia? Apostasia é tudo aquilo que se levanta contra Deus, contra o nome de Deus, contra a palavra de Deus, contra a igreja de Deus. Apostasia é rebeldia, é rebelião. Apostasia é acomodação, é desânimo, é apatia. E por aí vai a todas as vias da vida. Apostasia está sendo semeada. A semente da apostasia. E a Bíblia alerta, isso é profético, né? Muitos apostatarão da fé. O sinal, um dos sinais aí de que Cristo está voltando é a apostasia. E essa semente está sendo semeada. Eu tive com um pastor que ele virou para mim e falou: pastor, eu estou muito preocupado, porque muitas ovelhas nossas vão se perder. Muitas ovelhas, depois que acabar a pandemia, não vão retornar. E eu disse: pastor, não se preocupe. Porque essas pessoas que não vão retornar, não são ovelhas. Porque esse tempo é tempo de que quem é ovelha vai se manifestar. As ovelhas vão ser ovelhas. Quem é pastor nesse tempo vai ser pastor. E o mercenário, o lobo, ele vai demandar. Esse tempo é tempo de pastor ser pastor e ovelha ser ovelha. Então não se preocupe. O senhor não está perdendo ovelha. É porque nunca foi ovelha, pastor. E outra coisa, eu creio no meu coração que esse tempo Deus vai trazer um grande avivamento. É tempo de vinho novo para a igreja. É tempo de vinho novo para nós. Deus vai trazer um grande avivamento, vai ser um tempo de conversão genuína, arrependimento. Então a pandemia, ela trouxe uma guerra espiritual por estabelecimento de tronos espirituais na terra, e ela trouxe uma semeadura de apostasia, da semente de apostasia. E Paulo aqui, Coríntios 11, 29, Paulo está falando de discernir o corpo do Senhor. Paulo está falando de discernimento espiritual. O que eu aprendo? Esse tempo, escute, é tempo de discernimento espiritual. Esse tempo é importante que a igreja tenha discernimento
espiritual. A igreja precisa de discernimento espiritual. A igreja precisa discernir o corpo. E o que tem nos faltado? Discernimento espiritual. As pessoas estão perdidas. Eu já tive várias pessoas. Eu não estou falando de pessoa lá de fora, eu estou falando de pessoa de dentro, de igreja. Pastor, é o fim do mundo. Pastor, já começou a grande tribulação. Falta de discernimento espiritual. E eu queria deixar aqui 4 princípios espirituais para você, como sempre a gente faz, sobre o nosso tema de hoje. O que é discernir o corpo? E eu quero deixar 4 princípios espirituais para você. Então, primeiro princípio espiritual, o que é discernir o corpo? Discernir o corpo é discernir a palavra. É discernir a palavra. E o que é discernir a palavra? É discernir os princípios, é entender os princípios de Deus. O que é discernir a palavra? É discernir a revelação das verdades espirituais, é entender a revelação das verdades espirituais. O que é discernir a palavra? É ter um coração sincero. Quando eu tenho um coração sincero, eu vou ter discernimento espiritual. Vou te dar 2 exemplos bíblicos aqui. Adão e Eva. Qual foi a atitude de Adão e Eva quando eles pecaram lá no jardim? Eles foram se esconder, eles fugiram de Deus. Por quê? Porque não tiveram discernimento. Agora, olha Davi. Davi cometeu um monte de erros. Davi pecou muito mais do que Saul, que foi o rei antes dele. Agora, quando Davi ele comete adultério com Betseba, qual que foi a atitude de Davi? Fugir de Deus e se esconder? Não, Davi correu para Deus, correu para o Senhor. Por quê? Porque Davi tinha discernimento espiritual. E ele era um homem com um coração sincero. Por isso que Deus vai falar que ele é o homem segundo o coração dele. Coração sincero. Davi tinha um desejo no seu coração, ser inteiro, ser perfeito. Então ele, em vez de fugir de Deus, ele corria para Deus. Por quê? Porque ele discernia o princípio, ele discernia a palavra. Deus ele não se preocupa com um coração sem palavras. Deus não se preocupa com um coração sem palavras. Deus se preocupa com palavras sem coração. Superficialidade. Você fala, é um discurso, mas a sua vida é totalmente diferente, é uma incoerência muito grande. Então Deus ele se preocupa com palavras sem coração, sem sinceridade. Então, discernir o corpo é discernir a palavra. Segundo princípio espiritual que eu queria deixar para você, discernir o corpo é discernir o pão. É saber discernir o pão. O que é comer o pão na ceia? Paulo está falando aqui de ceia, o contexto da ceia do Senhor. O que é comer o pão? Comer o pão é o anúncio da morte. Isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Está anunciando a morte. Anunciais, quando vocês comerem do pão, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Comer do pão é ter comunhão com Deus. Eu não vou participar. Tem gente que fica de fora, não participa da ceia. Não, porque eu estou em pecado, porque esse mês, eu pequei, eu não posso, eu sou indigno. E a religião, a herança religiosa e a religião passou para mim e para você que quem come e bebe o pão e bebe do cálice indignamente, come para sua própria condenação. Agora, me diz aqui,
Se uma pessoa participar de mesa, de ceia do Senhor, achando-se digna, ela já está pecando, ela está em pecado. Por quê? Porque você está se colocando numa condição melhor do que os outros. E nós estamos todos nivelados. Não tem ninguém digno para participar da mesa. Ninguém é digno. Ninguém é digno. Então, se eu vou participar, já achando, não, eu estou bem, eu sou digno, já estou em pecado, já peco. Ninguém é digno, não há nenhum justo sequer. Então, comer do pão, eu não posso ficar de fora. Ai, não, que eu não estou digno. Ei, se arrependa, confesse, deixe, faça conserto. Se você não participa da mesa, você se torna inimigo de Deus. Você está rejeitando Deus. Agora, se eu participo da mesa, o que acontece? Eu tenho comunhão com Deus. E eu tenho comunhão com o corpo de Cristo. Então, discernir o pão é anunciar a morte do Senhor até que ele venha, e é ter comunhão com Deus, e é ter comunhão com o corpo. Terceiro princípio espiritual que eu queria deixar para você. Então, primeiro, o que é discernir o corpo? Discernir a palavra. O que é discernir o corpo? Discernir o pão. O que é discernir o corpo? É discernir a visão. Discernir palavra, discernir o pão, discernir a visão. O que é ceia? O que é a ceia do Senhor? Então, olha a visão. Vamos discernir a visão. A ceia é olhar para o passado. Porque Jesus vira e fala assim: façam isto em memória de mim. O que ele está dizendo? Não se esqueçam, olhem para o passado, olhem há 2020 anos atrás e olhem para o sacrifício que eu fiz na cruz do Calvário por amor a você. Então, é olhar para o passado em memória do que ele fez. O que é discernir a visão? O que é ceia? Ceia é olhar para o futuro. Paulo ele vai dizer assim: o meu viver é Cristo e o morrer para mim é lucro. O viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. O que ele está dizendo? Enquanto eu tiver vida, enquanto eu estiver respirando, eu vou estar fazendo para Deus. Agora, se eu morrer, é melhor ainda, porque eu vou estar eternamente com Deus. Eu já vou estar na presença e na glória com Deus. Né? Porque eternamente, vida eterna, na minha vida já começou há muito tempo, e a sua, se você tem Cristo na sua vida, aquele que ouve e crê, tem. Não vai ter não, já tem. Então a eternidade já começou. Aqui é simplesmente um treinamento para o que vem lá, futuro. Então a ceia é olhar para o futuro. É eu fazer para Deus até que Ele venha. O que é discernir a visão? O que é a ceia? A ceia é olhar para cima. Porque você pega Atos da mesma forma que ele foi assunto aos céus, e eles foram vendo ele sendo elevado aos céus até as nuvens e sumir nas nuvens, da mesma forma ele vai voltar. Então ele não vai aparecer como um vulto. Ei, sou eu. Não. Ele vai vir de cima. Então nós temos que estar ligados para cima, porque a qualquer momento, a trombeta ela pode suar. Então é olhar para cima. O que é a ceia? A ceia é olhar à sua volta. O versículo 33 ele diz o seguinte: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Então o que é a ceia? É olhar ao meu redor. Quando você for comer, espere uns pelos outros. Esteja atento ao que está ao seu redor. E o que é discernir a visão? O que é a ceia? A ceia é olhar para dentro. Né? Porque o texto no versículo 28 diz: examine-se o homem a si mesmo. Então eu tenho que olhar para dentro. Então, ceia é olhar para o passado, é olhar para o futuro, é olhar para cima, é olhar em volta e é olhar para dentro. Discernir a visão. Isso é ceia. E a última coisa
está no versículo 23 e 24, que diz o seguinte, verso 23 e 24 do nosso Coríntios 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. O que é discernir o corpo? Então é discernir a palavra, é discernir o pão, é discernir a visão e quarto princípio é discernir o partir. Ele partiu, isto é meu corpo que é partido por vós. Escute, quem come e bebe sem olhar para o lado, quem come e bebe sem olhar para a necessidade do outro, come e bebe para sua própria condenação. Não discerne o corpo. Partir. O princípio é partir e repartir, partir o pão e repartir. Comer olhando ao lado, ao redor, se preocupar com quem está próximo de você, esperar uns pelos outros, porque o contexto aqui da ceia, a ceia, as pessoas traziam alimentos, quem tinha uma condição melhor levava uma quantidade maior, quem tinha uma condição menor levava uma quantidade menor, quem não tinha condição nenhuma não levava nada, mas todos deveriam comer igualmente. E não eu comer, eu não repartir nada, eu comer a minha parte aqui, me empanturrar, me embebedar, e o outro lá ali morrendo de fome, de sede. E eu discernir o corpo é discernir o partir. O princípio está no partir, no repartir. Olhe para o lado quando você for comer e beber. O partir do pão é o anúncio de que o corpo ainda continua vivo. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. O espírito de ressurreição está em nós. O espírito de vida está em nós. Que nós possamos discernir o corpo, que haja discernimento espiritual na minha vida, que haja discernimento da palavra, que haja discernimento do pão, que haja discernimento da visão e que haja o discernimento do partir na sua vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra é a verdade. Manifesta o poder da tua palavra, que ela se torne viva e eficaz na nossa vida. Nos traz